como é que se monta a questão na prática, tá? Uma prova é um instrumento de avaliação, é um instrumento de coleta de informações. Você vai coletar informações sobre o quanto o aluno aprendeu. Para valer, a prova só teria sentido, para valer entre aspas, tá? Porque tem um monte de outros fatores. Tem a justificativa social do teu trabalho, você devolve para a sociedade a nota do aluno, o desempenho que você está fazendo. Mas, enquanto a avaliação tem como instrumento de poder, nós já discutimos isso tudo, mas como avaliação, o ideal seria que você pegasse as informações que você conseguiu na prova e você faz isso. Até certo ponto faz. Tá? Você percebe que o aluno não entendeu uma parte da matéria. Quando você for voltar da aula, você começa a dar um pouco mais de força para a parte que você viu que a galera estava com dificuldade. Então, por exemplo, se você começar a perceber que a galera não está conseguindo organizar a solução, você deu uma discursiva, uma prova de construção de questões, não está organizando, você começa a forçar a barra para eles organizarem o que está falando. Não pode ser só o resultado. Não, mas minha conta está na outra página. Aí eu fiz de cabeça. Falei, cola a cabeça na prova para poder corrigir, meu irmão. Você tem que organizar. Uma solução não é a resposta. A solução é como é que você chegou até a resposta, é o que eu vou organizar. Você corrige argumentos. E tem que saber organizar um argumento. Se você perceber que não dá, você sempre faz um feedback. Um certo feedback sempre existe. Você retoma, você descobre que está pesando a mão demais, que está difícil para a galera, ou que está muito fácil, então tem que ir mais fundo. Você vai descobrindo. Sempre tem um certo feedback. Essa é a função. E, normalmente, as provas são montadas a partir de questões. Tem dois tipos básicos de questões. Um tipo de questão que a gente chama de resposta construída, normalmente se fala em dissertativa, né? Discursiva, e a outra é a resposta escolhida, que normalmente fala múltipla escolha, mas não é só múltipla escolha. Múltipla escolha é uma das, pelo menos classificação que eu faço, para uma das respostas escolhidas. Tá? Do que consiste uma questão de resposta construída? Ela tem um corpo. O corpo vai te dar um contexto sobre o qual a questão é montada, ou seja, você vai organizar a cabeça do maluco que vai tentar resolver a questão que você bolou, para que ele oriente o pensamento para aquele ponto. Ele já chega na prova mais ou menos sabendo o que vai cair, tá? Porque ele assistiu às aulas, você já discutiu com eles, etc., mas a prova setoriza o corpo da questão setoriza o que vai fazer. Depois tem um ponto que é fundamental e as pessoas têm que ter cuidado, que é o comando. Você tem que deixar claro para o aluno o que você quer que ele faça. Qual a operação que ele tem que realizar para dar por concluída a construção do argumento. O que você quer. Tá? E uma chave de correção, que nós já vamos discutir o que é uma chave de correção. Praticamente ninguém aqui, se não montou questão para instituições de elaboração de questões, instituições que elaboram vestibulares, concursos, se você fizer uma discursiva para uma instituição dessa, você vai ter que apresentar uma chave de correção. Mas quando você faz discursiva, você não apresenta a chave de correção na hora que você monta a questão, mas você cria a chave de correção na hora de corrigir a prova. Tá? E que é bastante lúcido que se faça isso, eu já discuto com vocês. Vamos partir para as questões. Essa questão eu usei. Tá? O tempo gasto por uma bordadeira para executar um trabalho é proporcional à área da figura a ser bordada. Dona Maria gastou 2 horas para bordar o motivo da figura 1 e deseja bordar o mesmo motivo, só que ampliado. Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrados maiores. Na figura 1, a grade é formada por quadrados com 1,5 centímetros de lado. E na figura 2, os quadrados têm 3 centímetros de lado. Quanto tempo Dona Maria gastará para executar o bordado da figura 2? Essa parte aqui de cima, isso é o corpo da questão. Essa aqui, isso é o comando. O comando tem que existir. Tá? Repara uma coisa, você pode construir até uma questão onde não haja corpo. Você vai direto para o comando.
calcule a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 7 e 8. Cadê o corpo? Está no próprio comando. Toda a informação está lá. Mas o comando tem que existir. Comando não pode ser implícito, que alguns professores têm, até a gente vai discutir isso, tá? Olha só. Aí está a solução, tá? E como é que você faz quando está corrigindo? Quando você entrega, por exemplo, uma prova para uma organizadora de concurso, você entrega a possível chave de correção. Se a organizadora for bem montada, trabalhar a sério, essa chave de correção vai ser alterada. Porque para valer, depois que você aplica a prova, você deve pegar uma parte dessa prova, por exemplo, 100 provas. Vamos pegar 100 provas, um pacote, provas misturadas, pega um monte de canto e coloca 100 provas. Aí, os elaboradores corrigem essas 100 provas e veem como os alunos estão respondendo. E, a partir daí, você pode alterar a chave de correção. Porque a chave de correção não é divulgada previamente, obviamente, né? Você divulgar a chave de correção. Na prática, o que nós fazemos? Nós corrigimos a prova, pegamos a questão e começamos a corrigir. E quando começamos a corrigir as primeiras questões, nós vamos criando uma chave de correção. O que eu vou considerar como meio ponto, o que eu vou considerar, inclusive, infeliz dos primeiros, ou feliz, né? Porque os primeiros a corrigir, com frequência, você não tem o mesmo critério do final, você tenta manter. Pessoalmente, eu fazia isso, eu estou falando o que eu fazia e o que eu aconselho as pessoas a fazer, pela minha experiência. Se eu pegasse uma prova, duas coisas que eu tentava não fazer. Uma coisa que eu tentava não fazer, não olhar o nome de quem é o dono da prova. Eu não quero ser influenciado. Ah, você não é influenciado. Mentira, você é influenciado. Você é humano. Ah, não, sou profissional de um lado, minha vida pessoal. Mentira. Profissional e pessoal se mistura tudo. Tá? Xingou minha mãe, é profissional e pessoal. Não existe esse troço, para mim, de você é um humano. Você quer formar na escola o ser humano completo. O ser humano pronto para o exercício da cidadania, o ser humano completo. E você não é completo. Você se setoriza. Então, para não ter o risco de corrigir uma prova, é fulaninho, não pode ter isso, é fulaninho. A primeira coisa que eu tentava era não olhar. Eu tentava porque, de repente, só olhar para a letra, você já sabe, pela forma que eu organizo, quem é a pessoa. Né? Mas eu tentava não olhar quem aprova. Tá? Segundo, eu vou corrigir a questão número 1, eu corrigi a questão número 1 do primeiro ao último. Isso dá mais trabalho. Mas o que eu tentava? Porque quando eu montava a questão número 1 do primeiro ao último, eu criava uma chave de correção e aí eu começava... Porque a chave de correção que a gente cria na hora que está corrigindo, ela não é colocada no papel, ela está na tua cabeça. Não vou considerar meio ponto para cá, um ponto... Não, deve colocar no papel. Deve, mas não vai pôr. Você está corrigindo isso no domingo, no horário do Faustão. Ao invés de assistir Faustão, você está corrigindo prova. Então não vai gastar seu tempo para ver se consegue assistir o Fantástico. Tá certo? Não é. Você não vai gastar o domingo inteiro fazendo isso. Gasta até. Mas você tem tempo limitado, você tem que fazer. Então você guarda de cabeça. Se o cara fizer até aqui, eu vou considerar meio ponto. Se eu fizer, está na tua cabeça. Só que se eu consigo fazer isso para a primeira questão, eu vou até o final tentando manter o mesmo critério para todo mundo. Agora, se a prova tem 10 questões, eu corrijo 10 questões, criando chave de correção para as 10 questões, e vou tentar manter o mesmo critério em todas as 10 questões para 40 alunos de uma turma, pode contar que a chance de você quebrar esse critério de correção é muito grande. Então, a chave de correção existe, você usa, não é possível você fazer uma correção sem chave de correção. Discursiva é impossível, nem que esteja. Só vou dar certo se o cara acertar de ponta a ponta. Ou seja, ou é nada ou é tudo. Isso é uma chave de correção. Você vai ter uma chave de correção, ou então você não corrige a prova. Aqui, ó, por exemplo, o aluno montou a proporção dos tempos nas medidas, meio ponto. O aluno encontrou a área da figura 2 em relação à figura 1, mas não montou a proporção entre as áreas e o tempo. Vale tanto. Você cria isso na tua cabeça. Dessa forma escrita, é normalmente quando você apresenta para uma instituição. Na prática, inclusive, a galera até já sofreu, eu já sofri, de você
está terminando de corrigir uma questão, tá, ou na metade da prova, um moleque faz uma coisa que você não tinha pensado. Aí você olha para aquilo e diz, tem sentido isso que ele falou. Não, pode ser sim, merece um pontinho aqui. Aí você é obrigado a voltar para todas as questões que você já corrigiu, para ver se tem algum que conseguiu, que pensou a mesma coisa que você não tinha visto aquilo até aquele momento. Tá certo? Mas a chave existe, e o que você tem que ter é uma coerência no uso dessa chave de correção.